gente sempre deve fazer o certo e nunca fazer a corrupção, porque isso não é muito bom, né? É na escola que o combate à corrupção começa. Se a gente for honesto, a gente pode mudar o curso do país. Esse é um dos principais temas do interesse público que começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal no país. Fique com a gente e veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público quer garantir o bom uso dos recursos do Fundo de Educação Básica, o Fundeb. Sobre o tema, o interesse público entrevistou a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco. A ameaça de fechamento da unidade do IBAMA de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pode deixar sem fiscalização e proteção ambiental toda a região serrana, além das regiões dos lagos do norte fluminense. E ainda, tema que aflige educadores e pais. O bullying é o assunto do MPF Explica desta semana. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Furar fila, colar na prova, encontrar algo e não devolver. É importante compreender logo cedo que a corrupção deve começar a ser combatida nas pequenas atitudes do dia a dia. Todos Juntos contra a Corrupção é uma campanha criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público que busca, por meio de projetos educacionais, formar cidadãos mais conscientes e íntegros. Furar fila é ou não é corrupção? Acho que não, é uma questão cultural e não uma questão de corrupção em si. O troco veio errado, você viu, mas não fez nada. E aí? É desonestidade, tem que ser honesto. É feio, né? Se ela der o troco a mais, devolva, que não é seu. Aquilo que não é da gente, a gente tem que devolver. Eu acho uma falta de consciência, né? Já aconteceu comigo várias vezes, de eu pegar dinheiro a mais e devolver para o cliente. Para evitar aquela multa, por que não oferecer um dinheirinho pro policial? Pra mim é corrupção, sim. Por quê? Porque tá infringindo a lei, né? Não tá certo. A gente já tá num país que não tá nada fácil. Se você não procurar seguir a lei certinha, o que será de nós, né? Colar na prova, falsificar carteirinha estudantil, sonegar imposto de renda, comprar DVD pirata. Você em casa deve estar pensando, mas isso não é corrupção, tá mais para jeitinho brasileiro. Pois é, na verdade, todas essas atitudes estão erradas. E um bom lugar para aprender isso e também combater a corrupção é a escola. E desde cedo. Às vezes, só alguns minutinhos, uma pausa na aula de matemática para uma aula de cidadania faz um bem que não dá nem para contar. O Superman tinha uma coisa que acabava com ele, que era a criptonita. E sabe qual é a criptonita da corrupção? A honestidade. A ação correta. A gente fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo estiver fazendo o que é errado. Eu gostei porque ensina o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não para ajudar o país. E o que se aprende aí dentro pode ganhar o mundo, né, Julinha? Posso mostrar para os meus vizinhos e para os outros amigos que eu tenho em outros lugares e falar para eles também o que é errado e o que é certo para eles aprenderem. Exatamente. Essa é uma das ideias da campanha Todos Juntos contra a Corrupção. Lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro reúne mais de 70 instituições. É muito comum ouvirmos que a corrupção não tem jeito, que está no DNA do brasileiro, que não se faz obra pública sem propina e que só nos resta aceitar e financiar essa corrupção sem fim. Mas sabemos que o fatalismo não combina com a gente. Não vai ser simples, nem de imediato, nem tarefa para um único super-herói. Mas estamos acostumados a vencer as dificuldades. Brasileiro e honesto. Brasileira e honesta.
Nada é mais transformador que ser íntegro, onde a corrupção predomina. É óbvio que quanto mais cedo a gente trabalhar isso, mais fácil e mais eficiente. O que não significa que as pessoas não mudem, as pessoas mudam de 0 a 99. Então, o trabalho precisa ser feito em todos os ambientes. A sociedade agradece. Oi, Galton. Então, você foi às ruas, conversou com bastante gente sobre combate à corrupção. Percebeu alguma mudança assim, no pensamento das pessoas? Elas estão mais confiantes no combate a esse tipo de crime? Então, Eliane, o brasileiro estava muito desacreditado com o combate à corrupção até poucos anos. Isso tudo porque a gente não via o famoso crime do colarinho branco, por exemplo, levar políticos ou grandes empresários para trás das grades. E como isso tem mudado a sensação de impunidade também. Foi isso que eu percebi ao conversar com várias pessoas e ao bater um papo com a promotora de justiça que apareceu agora há pouco na nossa reportagem. Ela me contou que um importante peso para essa mudança tem 2 palavras: Lava Jato. Que essa seja a agenda do brasileiro a partir da oportunidade que nós estamos tendo com a Lava Jato de um recomeço. O Brasil está num momento de virada único. Eu não acredito que a gente venha a ter esse momento de novo se a gente deixar ele passar. A gente precisa se posicionar no sentido de que nós não vamos mais aceitar as corrupções, nós não vamos aceitar a impunidade, cobrar isso do parlamento, cobrar isso da justiça, se posicionar, porque não pode haver mais retrocesso. É verdade, Galton. A Lava Jato deu uma chacoalhada na corrupção, né? Foi sim, Eliane, não é à toa que é a maior operação do mundo. Já são 3 anos e meio de investigação. Vamos ver alguns números? Foram 213 prisões, 165 condenações contra mais de 100 pessoas. Quase 160 acordos de colaboração premiada foram feitos e 10 de leniência, que é o acordo fechado com empresas. O valor total do ressarcimento pedido, incluindo multas, ultrapassa 38 bilhões de reais. Galton, vamos torcer então para que os brasileiros aproveitem esse momento de virada e mudem também alguns comportamentos, né? Muito obrigada. É preciso pôr as mãos sobre a terra, debruçar-se ao solo, antes de vermos magníficas flores. A Semana do Servidor teve uma ação diferente na Procuradoria-Geral da República. Os funcionários ajudaram a plantar e regar mudas de árvores no gramado da PGR. A chefe do MPF aproveitou para fazer uma homenagem aos servidores e agradeceu o trabalho de cada um. O objetivo é que hoje as pequenas mudas lá na frente se transformem em raízes fortes, assim como a missão da Procuradoria: defender os direitos da sociedade com firmeza. O Ministério Público Federal pediu e a Justiça condenou a TAM e a Gol a reajustar o seguro obrigatório pela morte de 353 tripulantes e passageiros. Em setembro de 2006, o avião da Gol se chocou com o jato Legacy e caiu em uma mata fechada no Mato Grosso. 154 pessoas morreram. Já o acidente da TAM, há 10 anos, deixou 199 mortos depois que a aeronave não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e colidiu com um prédio da mesma companhia. O valor a ser pago pela TAM para cada família ficará em torno de R$ 116 mil. E a Gol terá que desembolsar cerca de R$ 112 mil a cada uma. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu em decisão liminar a portaria do Ministério do Trabalho que alterava as regras de combate e fiscalização do trabalho escravo. As mudanças, que também receberam críticas de organizações internacionais, foram consideradas pelo Ministério Público Federal um retrocesso na proteção à dignidade humana. Em manifestação no Conselho Nacional do Ministério Público, DOD reforçou a necessidade de revogar a medida. E veja no próximo bloco ações do Ministério Público para fazer chegar o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, às escolas do país.
A educação é caminho para um mundo melhor. Por isso, são tão importantes os recursos e investimentos nesse setor, principalmente na educação básica. Em 1999, o Ministério Público Federal de São Paulo propôs ação contra a União ao constatar que ela estaria repassando valores inferiores ao que seria devido, referentes ao Fundo de Educação Básica, o Fundeb. E após anos em tramitação, a Justiça confirmou a sentença em 2015 e determinou que a União repasse a diferença dos valores aos municípios lesados. Mas surgiu aí um problema. É que muitas cidades não sabem ainda como receber esse dinheiro. Atento a isso, o MPF cuida para que esse dinheiro seja aplicado de forma correta pelos municípios. São recursos que fazem falta para milhares de alunos no país. Cerca de 3.800 municípios brasileiros têm dinheiro a receber do Fundo de Educação Fundamental, Fundef, que atualmente é chamado de Fundo de Educação Básica, Fundeb. Valores que deveriam ter sido repassados pela União entre os anos de 1998 e 2006. A quantia que complementa o valor já pago aos municípios soma pelo menos 90 bilhões de reais, segundo o levantamento do Ministério Público Federal, questionado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Apesar de se tratar de uma questão judicial promovida individualmente pela administração dos municípios, existem algumas situações irregulares. Aqui no Maranhão, mais de 100 cidades estariam contratando, sem licitação, escritórios de advocacia para a recuperação das verbas e utilizando 20% delas para o pagamento dos honorários. Dinheiro que deveria ir para as escolas e revolucionar a educação nos municípios mais pobres. Tira do estudo e bota onde? Vai para onde esse dinheiro? Porque não aparece, as escolas estão tudo caindo nos pedaços. A prática é condenada pelo MPF, que pede a liberação do recurso com a garantia de que ele seja aplicado dentro da legalidade. Não é um serviço de alta complexidade. Ele pode ser feito facilmente pelas assessorias jurídicas das prefeituras ou do Estado. Mas, se ainda assim o gestor entender que ele precisa contratar um escritório de advocacia para realizar esse serviço, e essa escolha está dentro do poder de discricionariedade do gestor, ele até pode fazê-lo, mas ele terá que fazê-lo dentro das regras da lei da licitação. Só no Maranhão podem ser recuperados cerca de 3 bilhões de reais pelos municípios. São Luís receberia quase 500 milhões para investir na rede municipal de ensino, que conta hoje com 263 escolas e 83 mil alunos. O secretário de Educação da capital diz que o setor jurídico da prefeitura está acompanhando a liberação da verba. O governo descartou, do ponto de vista da sua orientação política, qualquer possibilidade de utilizarmos escritórios particulares de advocacia. O secretário diz ainda que a intercessão do MPF no caso é fundamental para assegurar que o dinheiro seja finalmente liberado pela União. Parabenizo, entendendo que o Ministério Público Federal e o outro ministério também, os estaduais que já estão envolvidos no processo, eles tiveram, os dois ministérios, as duas instâncias, tiveram uma sensibilidade muito grande em reconhecer que, de fato, os municípios haviam sido penalizados. E para garantir que a verba do Fundeb seja aplicada exclusivamente na educação, foi criada uma ação coordenada pela Câmara de Coordenação e Revisão dos Direitos Sociais e Fiscalização dos Atos Administrativos com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Para sabermos sobre esse trabalho, eu converso agora com a subprocuradora-geral, doutora Ela Vieco. Muito obrigada por participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, eu já começo perguntando que ação é essa? Bom, a ação é uma iniciativa concomitante em 19 estados para evitar que recursos que são do Fundeb, que na época se chamava Fundeb, que é uma complementação da União aos municípios para o desenvolvimento da educação, que sejam desviados para fins outros. Nós vimos na reportagem que realmente isso estava acontecendo. E nesse caso, desse desvio, porque o dinheiro, como a senhora falou, é para a educação, o que deve ser feito? É um dinheiro
que não há dúvida nenhuma judicialmente de que é um dinheiro devido aos municípios. Então, os advogados, né, escritórios de advogados, se apresentaram aos municípios para executar essa sentença, que, na verdade, não necessitaria do concurso de advogados e o pagamento de honorários, né, na base de 20%. Então, essa atuação é no sentido de conversar com os municípios, com as procuradorias dos municípios e mostrar qual o caminho, e que é um caminho sem necessidade de contratação por escritórios de advogado, porque nessa contratação eles estavam solicitando que no precatório do pagamento ao município fosse destacada a verba dos honorários. Então, isso significava que uma parte substancial desses recursos ia para escritórios de advocacia. Com certeza prejudicando aí o andamento da boa educação, né? Exato, porque esse dinheiro, por lei, ele tem uma finalidade fechada. Ele não pode ser utilizado para outros fins. Doutora, e nós só sabemos que essa ação já tem gerado frutos, principalmente no Maranhão. O que está acontecendo? A partir da experiência do que foi feito no Maranhão, então nós desenvolvemos essa atuação coordenada conjunta, avisando os demais estados, né, do que deve ser feito. Então a gente montou um tipo de um kit, né, com toda a documentação, com o acórdão do Tribunal de Contas da União, com a ação, com a sentença, né, enfim, com o caminho, como é que o procedimento deve ser feito para evitar que haja esse gasto desnecessário, que o dinheiro seja o mais rapidamente levado para os municípios, para o orçamento dos municípios e para que efetuem as despesas com a educação. Doutora Ela, muito obrigada por participar do nosso programa e esclarecer um pouco dessas dúvidas. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. E a seguir, unidade do IBAMA de Nova Friburgo pode fechar e deixar sem proteção ambiental toda a região serrana do Rio de Janeiro. E ainda, bullying é o tema do MPF Explica desta semana. Até já! E de volta a gente inicia esse bloco com um giro de notícias com os nossos repórteres. E eu começo com a Érica Picelli, que vai falar sobre educação digital, porque o Ministério Público Federal em São Luís do Maranhão e a ONG SaferNet Brasil realizam ações sobre o uso responsável da internet. Érica. Eliane, o projeto do Ministério Público pela Educação Digital busca capacitar os professores e fomentar a cidadania. O objetivo é possibilitar que crianças e adolescentes utilizem os recursos da internet de forma adequada, diminuindo assim os crimes cibernéticos, como a pedofilia e o aliciamento de menores. Obrigada, Érica. E a gente conversa agora então com a Madalene Machado. O MPF defende que crime cometido em razão de crença indígena deve ser julgado pela Justiça. É isso mesmo, Madalene? Exatamente, Eliane. Isso porque, segundo a Constituição, compete aos juízes federais processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Essa é a tese defendida pelo Ministério Público Federal num processo de conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Federal. O caso motivador da disputa é um homicídio cometido por um índio da etnia Kaiowá em Mato Grosso do Sul contra um homem de sua aldeia. A
À época, as investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul levaram à apresentação de denúncia à Justiça Estadual após ter sido esgotada a fase de recursos no Superior Tribunal de Justiça. O processo seguiu para o Supremo Tribunal Federal, que decidirá definitivamente sobre a questão. Ok, obrigada, Madeleine. Nesta semana, um assunto que vem sendo discutido e que tem chamado a atenção de especialistas voltou às páginas dos jornais. O bullying. Um adolescente atirou contra colegas em uma escola em Goiânia. Ele matou 2 jovens e deixou outros 4 feridos. O adolescente afirmou que sofria bullying. Mas você sabe o que significa esse termo? Quem explica pra gente é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Eliane. Eu conversei com algumas pessoas nas ruas e percebi que a maioria sabe sim o que é o bullying. Olha só. A gente vê como aquela questão de ficar tirando chacota das pessoas, seja por ela ser gorda, seja por ela ter alguma coisa em que ridicularize ela dentro das opressões da sociedade. Bullying é um preconceito, você não aceitar outra pessoa da forma como ela é. Você acha que todos têm que ser de um padrão só e você acaba não aceitando as características do outro. Uma pessoa pode vir a sofrer, normalmente a gente relaciona com o ambiente da escola, né? Sobretudo desde os anos que a pessoa é inserida no ambiente escolar até posteriormente, que vão abalar provavelmente toda a vida futura dessa pessoa. E é isso mesmo, o bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos praticados por um indivíduo ou grupo de pessoas, causando dor e angústia. Geralmente, os mais fortes utilizam os mais frágeis para humilhar e maltratar, e tudo é feito por mera diversão. Depois de ouvir informalmente o adolescente de 14 anos detido após o atentado em Goiânia, o promotor de justiça do Ministério Público, Cássio Souza Lima, pediu a internação provisória do menor por 45 dias, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público Federal está atento à questão do bullying no país e possui uma cartilha sobre o assunto. Entre outras informações, mostra a importância do papel da escola para evitar o bullying escolar. O conteúdo está na página www.turminha.mpf.mp.br. Obrigada, Michele. E a ameaça de fechamento da unidade do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pode deixar sem fiscalização e proteção ambiental toda a região serrana, além das regiões dos lagos e do norte fluminense. A previsão é de prejuízos incalculáveis numa extensa área de Mata Atlântica em 40 cidades. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que a Justiça Federal mantenha a unidade no município. O clima na sede do IBAMA de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, é de muita apreensão. Desde 2015, os funcionários convivem com a ameaça de desativação da unidade. Um pedido entregue pela própria Superintendência Estadual do órgão, mas de forma sigilosa e sem nenhuma consulta ou pesquisa prévia sobre o impacto ambiental que essa decisão teria sobre a região. Ficamos sabendo do conteúdo dele 3 meses depois, foi quando nós começamos a buscar a verdade dos fatos. Então nós fizemos um documento e encaminhamos para Brasília. E Brasília, o Conselho Gestor ignorou esse fato, esse documento. A solicitação do fechamento da unidade foi feita dentro de um plano de otimização das estruturas do IBAMA, que visa melhorar a eficiência da instituição. As justificativas apresentadas no documento são os custos e a falta de relevância do bioma regional. Motivos que, segundo os funcionários, absolutamente não condizem com a realidade. A unidade do IBAMA de Nova Friburgo é responsável pela fiscalização e proteção ambiental de toda a região serrana, mais a região dos lagos e o norte fluminense. Um trabalho que abrange cerca de 40 municípios e cuja falta pode trazer prejuízos incalculáveis para toda essa enorme área de Mata Atlântica. Entre os riscos está a possibilidade de aumento sem controle dos desmatamentos para expansão urbana e agropecuária. A falta de um órgão federal nessa região vai trazer uma carência muito grande no que diz respeito à fiscalização. Isso porque
todos os municípios dessa região do entorno não estão ainda totalmente estruturados no que diz respeito à fiscalização. A equipe de Nova Friburgo atende a uma média de 3 ocorrências por dia. E outras ações também seriam muito comprometidas sem a atuação efetiva do IBAMA na região, como a fiscalização contra a pesca ilegal no Rio Paraíba do Sul, a extração de ouro e o tráfico de animais silvestres. O MPF acompanha o caso e entrou com uma ação civil pública para que a Justiça Federal mantenha a unidade no município. A ação pede urgência na decisão, já que o prazo para o fechamento definitivo está previsto para até o dia 31 de dezembro. Essa unidade de Friburgo não só preenche os requisitos, como já estando instalado naquela localidade, nada justificaria o seu fechamento. Representa um enorme retrocesso socioambiental. Na medida em que o IBAMA tem uma atuação significativa nessa região, tem uma atuação importante na realização de fiscalização, na realização de licenciamento. Então são diversas atividades que demandam uma atuação firme e cada vez mais forte do IBAMA, e ao contrário dessa demanda, o fechamento estaria enfraquecendo a atuação do órgão ambiental federal nessa região. Participe do Interesse Público. Mande sua sugestão para o e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse o site mpf.mp.br. E você também pode assistir ao programa no YouTube. O endereço é youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Thank you.